Vai. E aí, meus Gogo Boys cariocas, tudo bem? Os caras... Vai, mano. Vai. Ai, caralho. Nossa, deu até calor, né? E aí, meus Gogo Boys cariocas, como vão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um Cabine 909, a resenha marota deste canal chamado o quê? Cabine 909. E hoje a gente vai falar de um gênero musical, talvez tenha sido aí a última grande onda do rock. E só que a gente não vai falar da grande onda, mas da base da onda. Marola. A marola, né? O grunge, mas além do Nirvana, além do Pearl Jam, além do Soundgarden, né? Essa trinca sagrada do grunge. Chains, né? E o Alice in Chains, é verdade, ó a injustiça. E o Alice in Chains, essa quadra sagrada. Vamos falar daquelas outras bandas que vieram pegando o vácuo aí do sucesso. E pô, tem muita coisa boa nesse rolê aí. E pra falar disso comigo, estou aqui com ele. O Amin Kader. Não, errou. O Scott Weiland de São Bernardo. Mano. Caralho, doeu essa aí, velho. Por quê? Você prefere Amin Kader? Não sei. Do que Scott Weiland? Não, tudo bem. Não Você acha que ele exige ser chamado de Amin Kader de São Bernardo. Então, Amin Kader de São Bernardo. está ele aqui. Tá a pessoa atrás da câmera quase infartando. Está chorando. Pois é. Amin Kader que morreu, mas passa bem. Amin Kader morreu? Não, mas falaram que ele morreu, lembra? Ah, é verdade, aí mas não morreu. David Brasil É. morreu. Aí dali a pouco ele tá passando na rua, na praia assim, ó. Olha ele lá. Correndo de sunga, né? Tá vivo. Então morreu, mas passa bem. Então Amin você Kader de São Bernardo. nada mais adequado do que você ser o Amin Kader, exatamente. Olá, gente, tudo bem? Precisando aí de Gogo Boy carioca, garrafa de uísque, Saque corredor 20 livre, graus. saque 20 graus. Manda um inbox que a gente resolve. Exatamente. Tirar o Erasmo Carlos do seu caminho. Qualquer coisa disso aí, a gente dá um jeito. Ai, caralho. Mas e aí, Amin? Que você Eu tô lembrando acha? do Espiridião. Puta, é pior, né? Espiridião. Espiridião, Amin, que também é careca, né? O Amin Também Kader é careca, também careca. Ô, gente, desculpa esse off-topic. Perdão. O Amin Kader não é grunge. Vamos. Né? Vai. Cara, puxando esse assunto, né? Esse fio, essa thread, um like, uma banda grunge que ninguém lembra. 1000 RTs, a gente vai pode crer. tirar um álbum do Palmeiras completo ali, ó. É, do centenário. Não vai aqui. Não sai daqui minha casa nem fudendo aqui, ó. Hein? Vai ter agora o show do Stone Temple Pilots com o Bush, O bicho. Bush, cara. O Stone Temple Pilots ainda acho que foi mais longe. Agora o Bush realmente é já uma coisa mais figurativa, né? Tem lá 1, 2 sucessos, talvez. Eu me lembro de Machine Head, ele de Swallow. 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 Tem uma que eu gosto muito que é Letting the Cable Sleep. Não sei se você manja. Não lembro. Foi single. É. Entrou em algum CDzinho daqueles da 89 que vinha na revista, sabe? Sei. O Gavin Rossdale era um galanzão, né? Era um meio, galanzão. É o Brian Ferry do grunge, né? Isso. Aquela coisa meio Eles tinham uma cigarro, coisa meio... cabelo italiano, né? Lambido pra trás, aquela coisa. Masculinidade. Sedutivo. Né? Tanto que, né, casou com a Gwen Stefani, E que fez era... a merda que fez, né, velho? Que merda. Gavin Rossdale traiu Gwen Stefani com a babá das crianças. Mentira, eu não sabia, não. Aí separaram. A mim. A minha, tô por dentro. A mim, cara, sabe? Quem me contou tudo. foi Gal. Mentira. Velho, tipo, traiu com a babá das crianças. Puta, que cagada, hein, amigo? O maluco foi bem... Mas sei lá, vai saber como é conviver com a Gwen Stefani, né? Às vezes é um inferno também, né? Vai ser lá. mas né, sei lá, desquita. Bom, aí, cara, Bush. Humanos, né? Vamos lá, Bush. Bush, não George. Não George, apenas Bush. Gosto, acho bem legal.
Mas, não sei, aquela banda que parece que nasceu pra ficar um nível abaixo dos grandes nomes, assim. Nunca teve... Parece que falta eu acho que grandes bandas, grandes artistas, em algum momento, cara, não dá pra todo mundo, uma né? gotinha de magia, assim, que vai ficar ali, saca? E no Bush não tinha. Já o Stone Temple Pilots, que puxa a turnê, puxa naquelas, né? Que parece que em São Paulo eles vão fechar, mas em Belo Horizonte o Bush fecha. Parece que tem uma brincadeira dessa. Acho que é meio 50-50. Mas de todo modo, o Stone Temple Pilots tem mais nome, né, cara? Tem mais cara. Muito mais hits do que o Bush. O Bush, e pra mim é mais banda. É mais banda. Os irmãos DeLeo, principalmente o Dean DeLeo, que é o guitarrista, né? Porra, muito bom guitarrista, inventivo pra caralho. O Stone Temple Pilots tinha essa magia pra uma boa melodia, e as melodias do Stone Temple Pilots, se você for ver, são muito particulares, são totalmente diferentes das outras bandas da leva, porque muito graças ao falecido Scott Weiland, né? Você pode ver, as músicas têm sempre umas melodias meio intrincadas, e ele levou isso pro Velvet Revolver também, né? Tipo, uns trava-língua, umas paradas assim, tipo, né? Não era tão fácil, mas encaixou muito bem com aquela parede de guitarras de um homem só, né? Do Dean DeLeo. E, porra, eu acho muito bom, cara, eu gosto muito. O Stone Temple Pilots tinha uma sonoridade muito, muito própria. E eu acho que esse é uma das grandes coisas que diferencia o grunge de qualquer outro gênero. Você pega, sei lá, punk, por exemplo. Todas as bandas que tocavam punk, querendo ou não, a base do som era a mesma coisa. O metal, por exemplo, sei lá, o hard rock oitentista, o DNA das músicas era sempre a mesma. Quando você pega o grunge, o Nirvana vem de uma referência. É bem pós-punk, né? Um som pós-punk. O Pearl Jam vai morder lá naquele classic rock mais cadenciado e tal. O Alice in Chains vai pegar o metal mais doom ali, aquela coisa mais sabá, um negócio mais E o Soundgarden pesadão. também, né? E o Soundgarden, eu acho que o Soundgarden fazia um meio termo ali entre um metal e entre um Zeppelin também, né? Um pouco. Então, isso é interessante no grunge, assim, porque, na verdade, se você for parar para analisar, não foi um movimento musical como uniforme, identidade. Né? Não mesmo. Era muito mais uma... acho que até por isso que as bandas e os artistas envolvidos no tal grunge sempre detestaram o termo, né, cara? A galera odiava, assim. Ser chamado de grunge. Porque não fecha nada, né? Acho que tem mais a ver com a maneira como a galera se vestia do que com a música. E era uma boa maneira de vender, né, cara? Também. O Kurt dizia que tinha muita banda que, sei lá, que no começo dos anos 90 saiu de Los Angeles. O Stone Temple Pilots. E foi pra Seattle e dizia que era de Seattle. Não, a gente viveu aqui a vida toda pra conseguir mordiscar ali uma... O Stone Temple Pilots é da Califórnia. Então. E o Ed Vedder é da Califórnia. Exatamente. Mas aí o Pearl Jam, né, porra. E aí a base do Pearl Jam tem aquelas histórias. Os caras habitaram a cena de vários lados, né? Aí teve o Mad Season, que tem o Lane Staley no meio, né? Que era do Alice in Chains. Teve o Green River, que tinha o Stone Gossard e o Jeff Ament em algum momento. O Temple of the Dog, que foi um projeto, né? Mas, tinha nome de banda, saiu com nome de banda. Saiu como... Né? Que era... E é maravilhoso. Basicamente, né? Cara, eu acho... sim, marcou época, né? A gente teve aí o tributo ao Chris Cornell na semana passada, né? Verdade. A que a gente tá gravando hoje. E o discurso do Stone Gossard foi muito foda, assim, falando. E ele falou justamente do Temple of the Dog, tipo, de como um trabalho... Foi o Chris Cornell que angariou a coisa toda, juntou todo mundo ali. Né? Era o batera da banda dele, né? Do Soundgarden, e os caras que virariam o Pearl Jam, né? Jeff Ament, o Stone Gossard e o Mike McCready. E aí, juntou os caras lá e fez aquela obra-prima do rock, e mesmo, caralho, é um disco seminal, assim, né? E ele fala isso no discurso, foi um lampejo, assim, da nossa reunião,
que marcou o mundo, é um disco, e realmente, né, pra comunidade roqueira, assim, é um disco que marcou pra caralho. E aí tem outras bandas, né, cara, que, tipo... Saindo dessa... saindo... quadrilátero. A gente ainda tá muito lembrando dos topzera, né? Que mais que dá pra citar aí? Cara, tinha uma outra coisa que eu acho bem pensando. legal do grunge, diferente à época, obviamente. Diferente da cena punk e da cena, principalmente do metal, é que o grunge abriu muito espaço para as mulheres, né, cara? Você tinha muita banda, sei lá, tipo L7, por exemplo. Cara, que inclusive teve no Brasil há pouco tempo. A L7 teve tocando aqui em São Paulo, acho que, sei lá, 1 mês atrás, 2 meses no máximo. Não foi no Pop Load? Não sei. Não sei. Ou Igor Lutero esteve lá. Conta aí tem no coisa de uns comentário, 2 Igor. meses. Igor, né? Eu acho que teve coisa aí de uns 2 meses. Então no não foi máximo, no Pop Load, assim. não. Foi... Que o L7 teve aí no Brasil. E tinha o Hole, né? Foi o Blondie que veio no Pop Load. Isso. Tô confundindo as O minas. L7 veio fora. Desculpa aí. E teve o Hole, né, cara? Que eu acho que da leva da parte feminina do grunge foi a banda que mais É a mais fez conhecida, sucesso, né? cara? Que o L7 eu acho muito foda, eu acho maravilhoso. É um negócio todo. Se você não ouviu, você devia ouvir. O Hole, eu O Hole não sei, eu cara, acho... alguma coisa ali não me pega, assim. Não é bom, na minha opinião, mas tem aquele disquinho... Melissa Off the Mall. Off the Mall veio de lá. No Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Veio de lá. Veio de lá. Inclusive aquele clipe de Malibu. Nossa. Ai, paixão. Não, mas a música Não, eu acho legal essa música, cara. E a Celebrity Skin, né? Como é o nome desse disco? Celebrity Skin, né? Então, é o disquinho que eu acho foi que melhor. Que comercialmente mais foi melhor. frente. E, pô, essas musiquinhas eu acho legais. Eu gosto das duas. Momento, Principalmente a Malibu, acho eu não estiver fazendo pop rock confusão, bacana. Não, eu acho que eu tô fazendo confusão, na real. Mas em algum momento eu vou ouvir o rolo de novo, assim. Eu vou pegar e vou, sei lá, colocar o Celebrity Skin porque eu já tentei algumas vezes. Mas, cara, não sei. Alguma coisa ali não Você não tem ranço da mulher porque ela é estranha? Mas acho que, sei lá, tipo, estranho por estranho, o que mais tem por aí é gente estranha que faz né? boa música, né? Tem gente que faz canal de YouTube, então, sei lá. Mas, cara, não sei, o rolo não me pega, assim. Pô, e aí esse lance do grunge é legal porque, tipo, em um dado momento ali, além tanto das bandas principais quanto as bandas menores, vamos dizer, pelo menos em termos de sucesso ali, a gente teve outros 2 caminhos relacionados ao grunge muito claros, assim. Cronologicamente falando, vamos pro primeiro, que são as bandas que já existiam e artistas que já existiam, já consagrados, e que na virada dos anos 80 para os anos 90 viram na sonoridade e na estética do grunge uma maneira de mordiscar muito dinheiro. Vamos... galera... Não, vamos fazer um disco de rock sério. Taca a franja na cara aqui, ó. Joga tudo no grave aqui. Drivezinho na voz, né? Cara, virada dos anos 80 para os anos 90, quase todo mundo do rock and roll tentou dar uma quis pegar uma carona. O Kiss pegou. É o Carnaval de Almas? Carnival of Souls, que aliás planejo que inclusive seja a pauta de um Morreu Mais Pra Saber no futuro aí. É mesmo? Porque é um baita disco, velho. Talvez não seja o disco mais sincero do Kiss. Tem disco sincero do Kiss? Então, sei lá, os primeiros são até. Mas, cara, é um baita disco. O Carnival of Souls, se eu não me engano, saiu em 97, mas foi gravado tipo em 92, 93, que era, né, o auge do grunge ali. Nossa, por que demorou tanto assim? 97 foi o Psycho Circus, pô. Então, os caras gravaram e aí rolou a volta da formação original, o disco ficou engavetado e
Só que aí depois que já tinha saído do Psycho Circus, os caras já estavam em turnê, eles decidiram É soltar. mesmo? Não sabia, Já tava não. rolando como bootleg por aí e tal. Eu falei, já que é assim, né? E, cara, de verdade, o disco é bem legal, velho. É mesmo, É bem cara. legal, é bem legal. É um Kiss muito Vou te único, falar, assim, nunca tive coragem. Cara, aquela sonoridade é só Quem era o naquele guitarrista? disco. Bruce Kulick? Bruce Kulick e o batera era o Eric Singer, né, cara? Ah, Que é a máquina, assim, o cara é maravilhoso. tem rodagem, né? Exatamente. Porra. É. Nunca tive coragem. Mas, cara, todo Bon mundo Jovi foi lá teve. O Bon Jovi teve a pachorra de. O Bon Jovi, assim, já falamos, né, em outras oportunidades, que é uma banda que adora um pastiche, né? Gosta de... E assim, na boa, eu gosto do Bon Jovi, já gostei muito até. Lá atrás. Já gostei, assim. Né? Gosto, tem lá seus momentos, porra, né? Mas, puta, a banda sempre soube disso. A banda que adora um pastiche. Tipo, 91, 90, saiu o Black Album. Que ano saiu o Black Album? Metallica? É. No... 91. É 91? 91. Aí o Bon Jovi foi gravar o disco novo, Keep the Faith. Chamou quem pra produzir? Bob Rock. Aí falou, vai lá, repete, amigo. Faz igual. Faz igual. Aí foi lá, saiu Keep the Faith. Cara, e assim, a sonoridade é a mesma. É a mesma, assim, claro que não tem o peso do Metallica, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas a sonoridade... Sim, a busca pelo tom... O som de bateria é exatamente o mesmo. Cara, é assim, ai, nossa... O Bob Rock produzindo, né, cara? Exato, Não, e tem uns momentos metal. Tem uma música que chama If I Was Your Mother, que é um metalzão. A tentativa do Bon Jovi ser heavy metal. Aí, o These Days de 95, pra mim, é como se fosse o disco grunge do Bon Jovi. Claro que não... Mas as letras são meio depressivas, né? É tipo... A temática... A temática... vai morder Não, é a ali, primeira né? vez que o Bon Jovi escreveu as letras sérias. Tem até preocupações sociais em algumas músicas. Tipo, e a falta de esperança, né? É o disco nihilista grunge do Bon Jovi e tal, né? Que foi produzido pelo Peter Collins, que tinha feito o Counterparts do Rush um ano antes, que foi um disco que fez sucesso, bastante sucesso do Rush. O cara conseguiu dar uma veia pop radiofônica pro Rush, assim, como há muito não se fazia. Então você vê... O Rush já na terceira... Já tava leva, na... exatamente. Então você vê, os caras estão sempre tentando pescar o que estava acontecendo. E, puta, vários outros fazem isso, né? Mas... Não, começo dos anos 90 todo mundo foi morder. E aí tem o outro extremo desse rolê, que é a galera que foi influenciada pelo grunge, né, cara? Diretamente. Galera que foi, tipo, que realmente buscou anos depois. Porque a real é que, assim, o movimento, o grunge, enquanto o movimento entra morreu... onde? Eu acho que entra aí. No influenciado? Eu acho. Porque o primeiro lá, o Freak Show, é o primeiro? O Freak Show é o segundo? O primeiro é o Frog Stomp, se eu não Frog me engano. Stomp, o Freak Show, então, que é antes ainda. O Frog Stomp é 94, talvez. Então, você vê, já ainda é quase contemporâneo, né? É que na real, assim, eu considero que o grunge... E o Silverchair era uma banda movimento- australiana, né? Então, mas a Austrália, isso é muito curioso, e eu descobri isso hoje pesquisando para essa pauta. Que no auge do grunge, fora dos Estados Unidos, a maior cena com aquela sonoridade era na Austrália. É mesmo? Quem tem, será? O Silverchair explodiu em termos mundiais, assim, mas a cena local era muito forte e a sonoridade buscava muito no que essas grandes bandas do grunge faziam. Eu também não sabia disso, assim, descobri hoje. E não conheço nenhuma outra além do Silverchair. Não conheço. Mas o Silverchair, principalmente nos primeiros discos, foi buscar muita coisa ali. E o grunge, na real, como movimento, morreu com o Kurt, né, cara? Foi. Como estética e como... o Kurt morreu, o grunge morreu junto. A morte do Kurt acabou com aquela brincadeira de é legal ser triste. Isso. Os caras viram que era uma brincadeira séria demais, né? Exatamente. Acabou mal. Tanto é que, cara, eu sempre traço essa questão do grunge com a discografia, que é uma discografia com a qual eu sou mais habituado, que é a do Pearl Jam. Cara, 94 pro Pearl Jam também é o fim da estética grunge ali. Tipo, dali pra frente os caras, tipo, ampliaram a paleta, né? assim, e foi, cara. Então, Mas tem esse lance das bandas, de muita banda que foi influenciada, que surgiu
ou na finaleira, ou pós o movimento, mas que pegou muita coisa lá. O Silverchair é o que eu considero fantástico. Eu gosto do Silverchair. Assim. Eu gosto do Silverchair quando o Silverchair se desvencilha do grunge. Eu gosto. Neon Ballroom e Diorama. Diorama é, velho. Aí, o Freak Show é legal, mas ainda tá ali. Ainda é um Nirvana gatinho. Ainda tá ali, exatamente. É tipo, exatamente. Moleque, vai, mano. É um Backstreet Verna. Vai tomar umas pingas, vai usar umas drogas. Vai sofrer, né, mano? Vai se fuder um pouco e volta Depois aqui. você volta. Não vem com essa carinha de neném aqui, não. 13, 14 anos. Aí não. Mas assim, tanto que você vê a cara de pau do sujeito quando no In Utero sai Rape Me e no Freak Show tem Abuse Me. Eu gosto de Abuse Me. Eu gosto. Não tô entrando no mérito das canções. Não, também não tô. Só um paralelo, assim, tipo, eu gosto. Vamos disfarçar um pouco aí, parceiro, né? Então, sei lá. Mas eu prefiro o Silverchair do... acho que o Diorama, pra mim, é o grande disco da banda. E de grunge ali não tem absolutamente nada. Nada. Ali ele já tava com megalomania já. Diorama é 2002. Acho que é 2. Ali ele já tava cheio de ideia já. Um dia desses, inclusive, eu tava assistindo um show do Silverchair na turnê do Diorama. Um show, se eu não tiver... Eu tava assistindo no YouTube, então... Qual que eu te mandei? Cara, eu acho que daquele eu fui pra outro. Era um show... Cara, eu não me lembro, mas sei lá, algum lugar da Europa, assim. E o Daniel Jones toca o show inteiro com uma garrafa de 51. Reading Festival, 51? 51, Pirassununga? Mentira. Eu vou colocar o link pra esse show aqui na descrição e vou te mandar também. A garrafa de 51 e, mano, ele vai bebendo... Ele bebe no bico e manda pro batera, o batera blá. E, mano, ele começa o show... Come on, abuse... E ele termina o show... Nossa... Olha aí, ó. Semi-mendigo na Praça da República. Cara, o fim do show, o maluco tá... A garrafa, mano, clarinho, transparente, assim, ó. Pirassununga. Em Reading. O Reading deve ter pagado 50 libras na garrafa provavelmente. De 51. Eu sei que é algum lance na Europa, Rapaz, assim. Eu vou buscar hoje esse show e vou colocar Diz que a banda acabou depois disso, né? E aliás, só um parênteses bem rápido, assim. O tal do Young Modern, que foi o disco que veio depois do Diorama, que ninguém ouviu, você não ouviu, o Zafa não ouviu, provavelmente. Eu não ouvi. Você ouviu, não ligou. Nunca ouvi. Eu acho um baita. É mesmo? Eu nunca tive coragem. Me incentive mais. Abuse Me. O primeiro single, que eu não me lembro o nome, porque a minha memória é uma bosta, mas é muito bom. E o disco é legal, cara. Ele vai justamente nessa contramão do grunge, assim. Então ele pega o que o Diorama mordiscava no pop ali e ele vai um passo pra frente. É mesmo? Vai mais ali. Mas eu gosto, cara. Eu acho uma pena que a banda tenha acabado. O Diorama tem um monte de orquestra. Não, o Diorama metais, é uma produção megalomaníaca, né? Mas funciona. Sim. Tem muita coisa. 1000 camadas. Pô, funciona. Eu acho um discão. Discão. Mas, daqueles pra ouvir do começo ao fim. Assim. Na minha opinião, das bandas que se influenciaram diretamente pelo grunge, você lembra? Foi uma das bandas que conseguiu se desvencilhar disso e produzir coisas muito boas. Você lembra do The Presidents of the United States? Lembro. Pode entrar nesse balaio de grunges? Sim. Grunges de segunda categoria, assim, sei lá, ou... Sim. Né? Eu acho que Correu atrás, segundo pelotão, vai. Qual segundo pelotão, segunda categoria é depreciativa. Preaches. Nossa, que bagulho besta, velho. O clipe era engraçado. Cara, os clipes do Foo Fighters, tipo... Então, Foo Fighters no começo da carreira, pelo menos o primeiro disco velho. Sim. Tá tudo ali. Tá. Você pega, tipo, Exhausted, por exemplo. Mano, tá tudo ali, velho. Tá tudo ali. Tudo é grunjão, assim. É a mesma sonoridade. Guitarra sujona, tá tudo ali. Assim. Aqueles clipes zoeiros do Foo Fighters.
do começo da carreira é muito parecidos com os clipes do The President of the United States. Nessa época o Green Day fazia muitas coisas também, clipes zoeiros, tem, tipo Walking Contradiction, que é legal pra caralho, que eles vão andando na cidade, os prédios vão caindo e tal. Mas até o Basket Case é meio... Basket Case. Tipo engraçadão e tal, né? Pô, era uma tendência da época realmente. Mas o Foo Fighters eu acho que foi além, né? O Learn to Fly é o grande clipe engraçadão. Já do There's Nothing Left to Lose, que de grunge já não tem nada. O Foo Fighters é a forma que o Foo Fighters meio que segue até hoje. Né? Eu acho que o Foo Fighters é muito... A galera cita muito o Foo Fighters nessa referência do grunge, porque é uma banda que surgiu do baterista da maior banda grunge. E porque o primeiro disco realmente tem essa sonoridade, assim. Mas o segundo, já não... O The Color and the Shape já não... Cara, não. É outro tipo de produção. E dali pra frente os caras abraçaram essa cara. E eu adoro o The Color and the Shape. Nossa, adoro. O The Color and the Shape pro Foo Fighters tá como o Diorama pro Silverchair em termos de qualidade de ser tipo um descasso. A produção não tem nada a ver, não tem, cara, tipo, nada a ver a sonoridade. Mas assim, o Silverchair alcançou o seu ponto máximo em termos de vamos construir boas melodias pop e meter orquestra, meter barulho de bambu, alguém mexendo nas folhas e vai funcionar. E funcionou pra caralho. O Foo Fighters é o The Color and the Shape. Eu fico pensando que tipo de história a gente estaria contando e discutindo hoje em dia se muitos caras aí do grunge não tivessem morrido tão cedo, especialmente o Andrew Wood, lá do Mother Love Bone, que a gente precisava citar, que era uma banda que esse cara era a referência dos caras que chegaram lá. Exatamente. Ele não chegou porque ele morreu antes, por causa de dorga. Tava largado na droga, morreu. Inclusive o disco e o projeto Temple of the Dog é todo em homenagem a ele. Say Hello to Heaven, aliás, Miley Cyrus. Mano! Ouçam o que esse homem vai falar agora. Porque, olha, eu só citei. Mano, eu me arrepiei. Juro por Deus, dá um zoom aqui que arrepiou mesmo. Puta que pariu. Você falava. Mano do céu. De lembrar. Mano. Miley Cyrus interpretou Say Hello to Heaven com a galera que era o Temple of the Dog. Basicamente. Só não tinha o Mike McCready. Não tava lá. Num tributo que rolou ao Chris Cornell. Semana passada, né, em Los Angeles. Foi semana passada. E, velho... Que isso? Assim, mano, eu não curto a Miley Cyrus. Eu nunca gostei nem do timbre. Eu nunca nem fui atrás de ouvir nada, na real. Nunca levar a sério. Sei lá. Já ouvi o repertório dela, sei lá. Tô de boa, sabe? E o timbre dela também não é dessas novas cantoras pop. É um dos que menos me agrada. Talvez só perca pra Katy Perry, que eu não sei nem o que tá fazendo aí. Mas assim, nunca gostei. Mano do céu, essa mina tirou sei lá o que, de sei lá de onde. De Say Hello to Heaven. Sei lá o que, de sei lá de onde, de Say para Say Hello to Heaven. O que eu acho mais foda desse vídeo... Tá no YouTube, vai ver. Tá no YouTube, joga, sei lá, Miley Cyrus, Say Hello to Heaven, vai aparecer. Mano, que entrega. O que eu acho mais legal é que quando o Stone Gossard anuncia ela, a galera dá tipo um... Mano, a hora que volta do primeiro refrão, a galera... Você é doido. Pô, a mina deixou tudo que ela tinha ali, ó. Respeitei agora, hein? Nunca mais falo mal. Filha do Billy Ray Cyrus, do... Jeito de cowboy com corpo de mulher. Gosto de mulher. Gosto de mulher. Cowboy com gosto de mulher, velho? Homem! Caralho! Ei! Zé Ruela. Zé Ruela. Pô, já me perdi já, velho. Não, Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus. Mas... Go break my heart. É o jeito de cowboy com corpo de mulher em inglês. De mulher original. É original, pelo amor de Deus. Não é do Billy Corgan. Não. Billy Corgan? Aliás, Billy Corgan. Billy Corgan? Billy Corgan, o pai da Miley Cyrus, velho. Aliás, Smash Pumpkins, né, cara? Sim, no começo veio daí também. O Gish pega muita coisa ali do grunge também. Que eu acho um disco bom,
Mas o dentro que veio do depois, gênero né? ali, muita coisa era melhor e o que o Smashing Pumpkins fez depois, produziu deixou depois, o guicho um pouquinho bem menor, né? Mas é um bom Bem disco. menor. É um bom disco. Principalmente, enfim, os dois seguintes, só Mas Jesus, né? com esse Mas, lance que você falou do Andrew Wood, eu acho que, cara, a cena toda teria sido ainda mais diferente do que o que todo mundo pensa naturalmente, que é se o Kurt não tivesse morrido. Mas, cara, se o Andrew Wood não será que o tivesse Andrew morrido, Wood poderia ter sido maior que o Kurt? É um exercício de adivinhação. Não, qualquer coisa que a gente diga aqui não fará o menor sentido, cara, mas vamos falar. Talvez. Eu acho que é uma possibilidade. Porque os caras realmente idolatravam esse cara, né, velho? Fazendo uma referência até para um outro gênero, entre aspas, uma outra banda, mas é o que muita gente fala do Red Hot Chili Peppers caso o Hillel Slovak não tivesse morrido, que é o cara que seria tocava outra na banda antes do Frusciante. O Frusciante trouxe um outro lance, a pegada do Hillel Slovak era completamente diferente. Assim. Então, tipo, o que seria, por exemplo, o Red Hot Chili Peppers caso ele não tivesse morrido? O que seria toda a cena... Porque, cara, formações de bandas seriam diferentes caso o Andrew Wood não tivesse morrido. Muito possivelmente. Cara, muito provavelmente o Pearl Jam não existiria. Se pá. Isso é uma possibilidade. Assim. Talvez o Pearl Jam não existisse. Ou pelo menos não existisse com a formação que a gente conhece. Os caras iam caçar um cantor que, porra, mandou uma fita por correio. E os caras ouviram e falaram, mano, putz, isso aqui não é sério. Isso não é sério, isso aqui não é... Esse cara é mentira. Amigão é bom. Tá me zoando, esse cara tá me zoando. Aí pagaram o ticket lá, o cara apareceu, mostrou que era de verdade e aconteceu que era o Ed Vedder. Enfim. E deu no que deu. Deu no que deu. Né, Helena? Ô, Helenaches, um beijo pra você aí, ó. Ed Vedder. Você na terra do molho negro. O homem mais lindo do mundo. Do mundo. Do mundo. E, mano... um cara que eu queria citar que, puta, veio um pouco depois, não era exatamente grunge, mas eu não sei, cara, ele tinha um ar grunge. A malemolência grunge. A Malemolentious. Delicious Malemolentious. Caso você ainda não tenha baixado o Duolingo, Malemolentious, isso. Malemolentious. Jeff Buckley. Jeff Buckley, velho. Veio um pouquinho depois. Um gêniozinho. Mas a sonoridade é muito, muito parecida, assim. Um lampejo de genialidade. Jeff Buckley era um negócio fora da curva. Né? Sim. O Jeff Buckley, filho do Tim Buckley, que foi um cara importante nos anos 70, né? A época de singer-songwriters. Tim Buckley foi um dos grandes singer-songwriters que se perdeu na heroína, morreu de overdose e tal, com o filho pequeno, que veio a ser o Jeff Buckley. E que, porra, ele tocava em cafés, né? Era o acústico do café. Sim. E assim, puta... voz e composições, interpretação e verdade. Eu acho que aqui... Aqui assim, muito difícil ouvir eu evito escutar. É isso que eu ia falar. Muito difícil ouvir um disco do Jeff Buckley. Eu acho muito difícil. Eu evito porque, assim, inclusive numa época difícil da minha vida, eu ouvi muito e, assim, é um negócio que é pra derrubar o peão. Pra derrubar o peão. Se você já tiver deitado, fica... bica no crânio. Não é um negócio assim que... E é maravilhoso. Só que você precisa estar bem, assim, sei lá. Você precisa estar com o espírito pra ouvir. Você precisa conseguir superar a hora que acaba. Assim. A carga emocional é muito grande. Então, assim, se alguém porventura não conhece... Ouve. Mas e assim, mas se você não estiver lá muito bem, quiser chorar, liga pra ele. Liga pra ele. Ou me liga, manda uma DM. Isso. Manda uma DM ali no Instagram, a gente... 5 anos de experiência no CVV, Bruno Souza. Pode ligar. E na choradeira também, no sofrimento. Tudo isso aí a gente manda. Eu nunca passei por isso. Tudo isso aí a gente domina. Sofrimento, choradeira. Cê é louco. A gente tá... Não, Zafa. A gente tá por dentro disso aí. A gente domina essa porra. Mas é isso aí. E você aí, meu parceiro? Eu tenho certeza que a gente cometeu alguma injustiça aqui. Tem algo me incomodando. A gente não lembrou do segundo. A gente esqueceu de alguém importante no segundo pelotão do grunge. E é você.
você! E todos vocês! Que vão vir aqui contar isso pra gente. Exatamente. Deixe seu comentário, dê seu salve, relembre, indique, faça sua magia, do your thing, tá bom? Então na próxima semana a gente está aqui para discutir mais algum assunto que vem lá do fundo do nosso ser. Eu e a mim. Um beijo para vocês. Ó. Mama! É grunge isso, né? É grunge. É grunge. Não tem nada mais grunge do que mama.